Fala pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aula. Bom, hoje a gente vai colocar aqui a mão na massa em relação à parte de criação dos nossos protótipos, para a gente conseguir passar para o nosso time ou até para passar para uma alta gerência. A gente fez ali a parte no Gira, que seria a nossa parte de organização da sprint do que a gente vai fazer agora, tá? Então agora a gente vai colocar a mão na massa em relação a essa parte de prototipação. Bom, primeiro eu acho que é legal a gente criar sempre um team. O team a gente tem ali para organizar os projetos ali dentro, tá? Então, e geralmente para colocar alguns colaboradores. Às vezes um ex trabalha em um time de uma torre Y ou de uma torre Z, que muitas empresas têm essa separação, que é de médio e grande porte, né? Então vamos colocar aqui, vamos criar o nosso time, que é o CodeSlam, né? A gente cria o time, depois ele vai pedir os e-mails dos colaboradores. Aqui ele colocou mais aqui porque o Google acaba ajudando e atrapalhando nessas horas. Eu posso colocar quantos e-mails eu quiser. Aqui eu tenho, né, os planos, então profissional, um organizacional, e cada um me permite ter mais coisas ou menos coisas. Mas aqui a gente vai para o free, porque é a nossa aula, né? E para uso pessoal, o free supre muito bem, tá? Bom, criando aqui, a gente vai ter um Team Project, então o nosso projeto aqui, né? Que vai ter os nossos projetos do time, né? A gente vai vir aqui em New Design File, e aí aqui a gente vai começar a nossa brincadeira. Como que vai funcionar? Primeiro de tudo, quando a gente cria um arquivo, a gente tem que mudar o nome dele, né? Então, o nome aqui vai ser FinChildren, certo? Porque é o nome do nosso projeto, tá? Quando a gente vem aqui, eu tenho o page, né? Então, aqui, quando a gente abre, ele já vai vir com uma page 1 aqui, vai vir e já vai ter uma page aqui pré-cadastrada, tá bom? Com essa page pré-cadastrada, a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar. O nosso intuito aqui, que foi lá no começo que eu tinha falado para vocês, é que eu vou criar vou mostrar como que se cria um escopo no Figma. É mais assim, escopo de qualquer projeto. Se quer fazer um papel de pão de um escopo, vou mostrar as ferramentas ali basiquinhas para você conseguir construir, desenhar ou o que você quiser fazer, tá? Então aqui a gente vai mudar aqui o nome para escopo do projeto, certo? Aqui também vai ficar nosso Style Guide, tá? Aqui é interessante falar que a gente pode criar mais páginas, mas o nosso limite de páginas pro free são 3, tá? A gente vai se limitar a 3. Para deletar é só vir com o botão direito Delete e vem aqui com o botão direito Delete, tá? Agora vem a parte bacana. Para a gente começar a criar as coisas no Figma, a gente pode criar aqui tudo mais um retângulo e tudo mais, tá? Mas o legal é a gente separar por frame. Primeiro porque tem uma parte de prototipação do Figma que é muito legal, que eu vou passar como um bônus no final de todo esse módulo. E segundo, que fica melhor em questão de organização. Então vamos lá. A gente vai criar um frame. E aí o legal do frame ele já te dá alguns padrões aqui que você pode utilizar, tá? De frames e tudo mais. Você tem aqui de social media, bem legal. Enfim, algumas coisas são novas também. O Figma o pessoal do Figma vai implementando coisas novas bem legais, né? Mas eu geralmente uso aqui desktop. Nosso projeto ele não foi pensado mobile first, foi um erro meu, tá? Na época eu estava pensando em muita coisa, em muita arquitetura, acabei deixando passar um pouco isso. Mas não tem problema, porque ele é um projeto responsivo, atende boa parte das empresas, e isso nem todas as empresas ainda mesmo hoje pensam em conceito mobile first, mas até porque é muito projeto interno, então a galera acaba deixando a parte de mobile de lado porque não vai ter esse acesso mobile, então o pessoal acaba não dando muita prioridade para isso. Mas para alguns projetos é bem legal pensar
pensar mobile first é a gente pensar no contexto de celular primeiro e depois ir migrando para outras plataformas, tá? Então a gente monta primeiro o celular e depois vai expandindo para outras plataformas. Aqui a gente fez processo inverso, então a gente vai fazer meio que responsivo a partir do desktop para mobile, tá? Os frameworks hoje ajudam a gente a trabalhar isso, trabalhando direitinho com os frameworks e montando um layout que não foge muito dos frameworks, não tem muito problema fazer trabalhar dessa forma, mas a melhor forma é o que eu digo trabalhem mobile first, pensem em mobile first, tá? Quando forem montar os seus projetos. Bom, a gente vai vir aqui, selecionei desktop e ele já dá aqui uma dimensão de 1024 por 1440. Então isso é bem legal, assim, ele já vai te dando algumas dimensões, mas nesse caso do escopo, como a gente vai só montar um escopo, como se a gente estivesse escrevendo num bloco de notas, só que de uma forma mais estilizada, um pouco melhor, é, a gente não vamos se apegar tanto a isso, até porque ele vai crescer mais aqui. Eu não vou fazer tudo nessa aula do escopo com vocês, mas eu vou deixar o link compartilhado desse cara para vocês conseguirem ver, ou até pegar, ou copiar exatamente esse cara pro de vocês, ou se basear para montar o de vocês se vocês quiserem, tá? E vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Não esquece, lembrando, não esquece de dar um joinha aqui, comentar se possível se você está gostando, se tem alguma coisa para melhorar, se você está gostando do conteúdo, tá? E se inscrever no canal, tá bom? Ativa também a notificação, que é muito importante para mim e para você não perder nenhuma aula. Mas voltando lá, vamos lá então. A gente vai mudar aqui, né, o nome do frame. É sempre importante você mesclar. Eu tô construir alguma coisa, eu venho aqui e organizo essa parte aqui de visualização dos meus componentes, do meu frame, meus componentes e assim vai, tá? Então aqui a gente vai colocar escopo. Depois a gente pode mudar, tá? Depois eu mudo isso daqui, mas para efeito de entendimento é isso. E aí a gente vai vir aqui em teste, em texto, né? Aqui é um texto, uma caixa de texto, e vai colocar aqui. Automaticamente ele já criou aqui embaixo, tá vendo? Dentro do meu frame, porque eu cliquei aqui dentro do meu frame. Então eu vou colocar aqui Theme Children. Você pode ver que ele já está tudo que eu escrevo aqui ele está adicionando aqui, mas é legal depois mudar isso daqui, tá? Tirar essa ligação que eu falo, né? Então mudar para algo genérico para depois ficar mais fácil tanto para você quanto para o desenvolvedor que for pegar front-end identificar essa parte, falar, pô, não, esse bloco é aqui, esse bloco é ali. Eu vou mostrar também como cria grupo aqui, que é bem legal, tá? Aqui do lado a gente consegue ter alguns alinhamentos, né, bem padrões aqui, alinhamento igual do Word, tá? Aqui o que é diferente é que a gente consegue alinhar um componente a uma responsividade específica, tá? Se for um frame responsivo. E aí aqui a gente consegue colocar também, por exemplo, como se trata de um texto, a gente consegue colocar o tamanho, tá? Tamanho de fonte, ele não mudou aqui porque eu não selecionei. E como eu estou com ele digitando, então ele não mudou. Então consigo colocar aqui tamanho de fonte, consigo colocar aqui se é alinhado, se não é. Aqui não vai fazer muita diferença porque ele está do mesmo tamanho, tá? Consigo mudar aqui a cor, se eu quiser. Enfim, consigo brincar bastante. Eu vou brincar também com essas partes aqui com vocês ao decorrer desse módulo, tá? Então aqui, e aí o legal aqui é fazer, por exemplo, título, título do escopo, por exemplo. E aí aqui aí a gente tem duas coisas legais, tá? Uma delas é três. Uma delas é que a gente consegue alinhar conforme um componente. Então a gente pressiona Alt e coloca em cima do componente que você quer alinhar a partir de um componente. Então esse é o nosso componente, eu quero alinhar a partir desse
vendo no frame, tá? Então, geralmente tem algumas métricas que a gente utiliza aqui para fazer algum tipo de alinhamento, espaçamento, que eu vou passar um pouco disso também sobre grid, tá? E basicamente é isso. E eu também tenho a opção de, se eu clicar Alt e arrastar, eu consigo duplicar. Se eu fizer, selecionar esse cara e der um Ctrl D, eu consigo duplicar também. Ele só ficou aqui em cima, tá? Mas aí é só movimentar ou puxar e tudo mais. E a gente consegue ver que ele duplicou. Vindo aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, eu já vou mudar automaticamente aqui. Criem essa prática, tá? De alterar, vir aqui e já colocar subtítulo do escopo. Então, já vim e dar um nome mais genérico, mas que explique, dê uma linha de visual para a pessoa conseguir acompanhar o raciocínio de como foi montado, tá? Aqui ajuda bastante quando às vezes tem muita informação na tela, a gente consegue meio que dar uma linha visual, tá? E se você separar por hierarquia, fica mais fácil também. Então, vamos colocar assim: o projeto tem como objetivo controlar as finanças das crianças, tá? Depois eu vou melhorar esse daqui, vou deixar o documento certinho para vocês, compartilhar certinho, mas basicamente é isso. Aí aqui a gente pode selecionar, fazer o mesmo trabalho que a gente fez hoje, antes, né? Então aqui, 14, nossa, 14 ficou muito pequeno, beleza? Então coloca 26, pronto, tá? E aqui é a mesma coisa, tá? Selecionando o Alt, a gente consegue subir, descer, a gente consegue alinhar já conforme o que está aqui, tá bom? E uma outra coisa legal é que se a gente selecionar esses dois e dar um Ctrl G, pressionar o Ctrl G do teclado, ele cria um grupo. Os grupos são legais, principalmente por essa coisa de hierarquia e principalmente se a gente quiser ou travar ou trabalhar dentro de um grupo só. A gente consegue travar o item, tá? Mas às vezes, pô, meu, tem um monte de coisa, um monte de componentezinho. Pô, às vezes é mais fácil você vir aqui e travar, pronto, ninguém mexe agora, tá vendo? Ou às vezes eu tenho uma funcionalidade que eu vou apresentar e eu quero mostrar que ela vai aparecer ou desaparecer sem ser no protótipo. Aí eu venho aqui, desapareço com ela, apareço com ela. Então isso é bem legal, tá? Os grupos também ajudam ali na parte de prototipação. E aí aqui, lembro, sempre voltando, né? Então, vamos de novo renomear para algo genérico. Então aqui, header do escopo. E por fim, a gente vai vir aqui e vai pegar uma imagem, tá? Já deixei uma imagem pronta. E eu quero colocar uma imagem XPTO para, sei lá, para demonstrar alguma coisa, ou até às vezes para construir um layout e tudo mais, é bem normal, tá? Então a gente vem aqui, copia a imagem e é só colar. A imagem, às vezes ela fica dentro do escopo, tá? Às vezes ela fica dentro do frame, às vezes ela não vai ficar, às vezes ela vai ficar fora, como eu fiz aqui. Aí é só vir e arrastar ela para dentro do frame, tá? Antes, depois, aí é legal você seguir a linha cronológica, aí você coloca aqui imagem geral, por exemplo, tá? E aí aqui a gente consegue dimensionar essa imagem também. Tá certo, pessoal? Bom, isso é o que eu tinha inicialmente para passar para vocês. Eu vou dar um tapa nesse cara aqui e vou disponibilizar o link na descrição do vídeo desse escopo, tá? Inicial. E aí vocês dão uma olhada também. Ali tem algumas inscrições bacanas ali que eu vou colocar, né? Sobre o projeto e sobre a arquitetura do projeto. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima aula.